Nós vamos falar hoje sobre, o título seria Enquanto Buscou o Senhor. O que eu sempre digo que a Bíblia é um livro incrível, porque ela não esconde nada. Ela não esconde nada. Não tem enfeite, não tem bajulação, não tem fantasia. Não é. Fez o certo, aprovado. Fez o errado, reprovado. Fez o certo, recompensado. Fez o errado, sofreu a consequência. Seja quem for. Então não se oculta nada, né? As fraquezas, não tem fantasia das fraquezas dos heróis da fé. E a Bíblia, existem homens que começaram muito mal e terminaram muito bem. Mas existem homens que começaram muito bem e terminaram muito mal. E a Bíblia é um livro de exemplos. Tudo foi nos deixado como exemplos. Isso nós precisamos tratar isso com bastante seriedade, porque tudo está aí como exemplo para nós. A diferença de algumas pessoas é o quanto se crê. É o quanto se crê na palavra. Minha diferença para a sua, para outros, de um irmão para o outro, é o quanto se crê na palavra. E a palavra realmente, fé é desenvolvida. Você precisa entender que eu não tenho fé, e não terá se não investir. Ponto. É assim. Bispo, não fala isso. É verdade. Não terá se não investir. É uma decisão. Eu vou investir nisso. A fé, diga comigo, vem do ouvir e do ouvir a palavra. Quanto mais você ouve, maior será a sua fé. Quanto mais você se alimenta, mais forte espiritualmente você vai estar. É assim. Por que nós temos força para resistir a algumas coisas? Com base no alimento que temos colocado para dentro. Por que algumas pessoas são mais imunes às situações que se levantam? Com base na palavra, naquilo que nós aprendemos. Para nós nada é surpresa. A Bíblia, ela nos revela o passado, ela nos dá condições de viver um grande presente e ela já nos revela o futuro. Então, nós conseguimos conduzir nossa vida para um grande futuro com base nela. E o Senhor diz que Ele não pode negar a sua própria palavra. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras, ou as minhas palavras, não hão de passar. Então, quanto mais nós conduzirmos nossa vida à luz da palavra, mais acertos nós teremos. E aí, se você gosta da palavra sorte, então fique com ela, porque a sorte é a bênção de Deus que nos acompanha. Há uma carga de unção que acompanha a vida de uma pessoa quando ele está caminhando, conduzindo a sua vida à luz da palavra. Não é que não tem lutas, não é que não tem desafios, tem grandes lutas, grandes desafios, mas a partir do momento que você está conduzindo a sua vida à luz da palavra, não tem como Deus negar a sua palavra. O que está escrito é o que vai prevalecer. E o que nós vamos falar hoje mostram homens que alguns começaram mal, tiveram períodos extraordinários, enquanto estiveram foram influenciados pelo Espírito Santo, por homens de Deus, e posteriormente foram influenciados por uma influência negativa. E homens que tiveram períodos extraordinários, períodos maravilhosos, e terminaram muito mal. Então, qual é o título que eu disse? Enquanto buscou ao Senhor. Então você tem que deixar isso registrado
Você tem que deixar isso registrado na sua memória. Enquanto nós buscamos ao Senhor, você pode ter certeza que você vai ter muitas guerras, muitas lutas, mas somente vitórias. Quando você deixar de buscar o Senhor, você pode ter certeza que começa o período das derrotas. É assim que funciona. É uma lei, isso não muda, tá? Isso é uma lei e isso não muda. É possível, a gente, por mais que as pessoas estão aí sempre criticando, a palavra está se cumprindo todos os dias. Está se cumprindo todos os dias e não tem... Nós falamos, eu sugiro que aqueles que porventura não participaram do culto no domingo, e mesmo quem participou do culto domingo, vai lá no YouTube, vai ouvir, vai assistir, vai refletir, vai meditar profundamente, ajustar tudo que precisa ajustar, porque já não somos nós, não é só a palavra. As previsões não são boas, nós só temos uma saída, está no Senhor. É isso, as previsões não são boas. Inclusive, não sei se vocês já viram que os satanistas estão fazendo previsões absurdas. Absurdas. Para 2023 é o caos do caos. E nós, igreja, o senhor se preocupa com isso? Nem um pouco. Nem um pouco, porque por mais que nós sabemos que os cristãos chega um período que eu acredito seriamente, pela história, que o Senhor vai fazer a separação muito em breve, né? Muito em breve a separação vai acontecer, porque a história mostra isso, como eu tenho dito a vocês. O justo nunca pereceu com o ímpio, né? Nunca pereceu com o ímpio. Então não acredito que isso mude, porque a história mostra isso. E ainda no domingo, nós lemos uma referência em que, no domingo, acho que no sábado, não sei, eu li uma referência de Apocalipse, que o Senhor disse que nos livraria da hora da provação que viria sobre todo mundo. Então, ou seja, nós, como aquela igreja que tem retido a palavra, nós não vamos sofrer aquilo que o mundo está para sofrer. O Senhor diz lá em Apocalipse que Ele livrará da provação que está por vir sobre todo mundo. Então, vamos lá, vamos começar aqui. 2 Crônicas 24, do 1 ao 3. E depois do 14 ao 25. Nós temos muitas leituras para fazer, tá? São bastante leituras, mas são necessárias para dar entendimento a tudo aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco. Jeoás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, e ela era de Berseba. Jeoás, diga comigo, fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Olha que coisa interessante, né? Por isso que você, repita essa palavra comigo, homem afia homem. Eu vou dizer uma coisa para você, tá? Eu já disse isso e volto a dizer. Eu não tenho uma preocupação, e o Ministério Mudança de Vida não tem a preocupação com as mensagens que Deus nos manda trazer. Não temos um mínimo de preocupação, porque eu aprendi uma coisa: gente séria que é palavra séria. Gente que não tem seriedade que é oba-oba, que é fantasia. Gente séria que é palavra séria, quer saber o que precisa fazer para acertar na vida. Gente que não tem seriedade vai se incomodar. Gente que não quer vencer, que só está em busca de ilusão e de fantasia, não vai gostar. Entendeu? Então, é isso que acontece. Quando a gente tem seriedade e responsabilidade com a nossa vida,
Você quer ouvir coisas sérias que vão te conduzir a uma vida vitoriosa. Quando você não tem, você está de ilusão, você vai se incomodar com as mínimas coisas, qualquer palavra você vai sair ofendidinho. Mas fazer o quê? O mundo é assim. Desde quando o mundo existe, tem gente séria e tem gente que vive de brincadeira, de ilusão. Tem gente que quer ser influenciado por uma boa influência, mas existem pessoas que são influenciadas por péssimas influências. E o final mostra, né? Joás é sempre importante a gente falar sobre isso. Volta ao versículo 2, por favor. Joás fez o que o Senhor aprova, diga comigo, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Quer dizer, então Joiada foi uma grande influência na vida dele. Se a gente buscar essa história, Joás, a história dele é uma história linda, porque essa criança, ela foi salva de uma chacina. E uma tia o escondeu num tempo de guerra, e o escondeu e posteriormente o entregou para ser criado pelo sacerdote, Joiada. E o sacerdote criou esse garoto, escondeu ele por um tempo, e depois, com uma atitude corajosa, teve a coragem e impulsionou para que ele fosse ungido a rei. E ele foi levantado como rei. Esse homem foi uma influência incrível na vida desse jovem. E preparou mulheres para ele, as esposas, quem seriam as esposas dele, construiu uma vida, e enquanto esse sacerdote foi a grande influência da vida dele, porque, volto a dizer, diga comigo, homem afia homem. Então, homem, ele prepara homem, homem afia homem. Ele foi afiado por um homem de Deus. Mas este escolheu para Joás 2 mulheres, e ele teve filhos e filhas. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e a joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro, de prata, enquanto Joiada viveu, holocaustos, diga comigo, enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Então estava o tempo todo oferecendo ofertas e sacrifícios ao Senhor, ofertas o tempo todo. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi. Que coisa linda, foi um homem tão honrado que aonde os reis eram sepultados, ele foi sepultado a honra que acompanhava esse homem, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então, diga comigo, abandonar o templo do Senhor. Aqui já começou uma mudança a acontecer. O Deus dos seus antepassados prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, diga comigo, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-lo de volta para ele, diga comigo, embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-lo de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra
contra ele, o povo não quis ouvi-los, porque em toda a história, Deus levanta profetas para trazer o povo de volta para ele. Deus quer comunhão, Deus não quer que ninguém pereça. Então, não foi falta, como nunca foi na vida de ninguém, tá bom? Até os dias de hoje. Não foi falta de Deus chamar, não foi falta de Deus avisar, não foi falta de Deus lutar para salvar, não foi falta de Deus dar oportunidades. Como aqui, Deus lutou para trazer de volta, Deus levantou profetas para poder trazer o povo de volta, inclusive o próprio Joás. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz, porque vocês desobedeceram aos mandamentos do Senhor, vocês, diga comigo, não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele por ordem do rei, diga comigo, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou seu filho. Este, ao morrer, exclamou: veja isto, o Senhor, e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, diga comigo, embora o exército fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, ou seja, ele era muito maior, muito mais forte, mas ele perdeu para um exército pequeno. Por quê? Ele não tinha mais a bênção do Senhor. Ele não tinha mais o favor do Senhor sobre a sua vida. Porque por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados, assim o juízo foi executado sobre Joás. Olha que coisa incrível, né? Deixa eu só concluir a leitura aqui. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido, seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não, aonde? Não teve honra. Não teve honra. Se você prestou atenção em toda a leitura, se resume dizendo assim: esse jovem que milagrosamente foi poupado, conduzido a um homem de Deus para ser criado, cuidado, orientado, formado, encaminhado na vida, no caminho, um homem de Deus que o colocou no caminho do seu destino. Enquanto esse homem de Deus, por isso aqui tem um ponto muito sério, tá? Por isso que toda pessoa deve desenvolver comunhão pessoal com Deus. Toda pessoa precisa ter comunhão pessoal com Deus. Precisa ter o Espírito Santo de Deus. Porque o dia que o sacerdote morreu, ele se perdeu. Ele esqueceu tudo que ele aprendeu, ele esqueceu toda a boa influência que ele recebeu, encostou pessoas, homem afia homem, encostou a ele pessoas mau caráter, sem temor, influenciou ele para o mal. Ele já deixou de fazer o que fazia, o temor que tinha
a reverência que ele tinha ao Senhor deixou de praticar, já começou a oferecer sacrifícios a outros deuses. Quando Deus levantou o filho do sacerdote que o criou e que fez tanto bem a ele, para falar com ele, ele não teve temor nenhum, ele matou o filho daquele que fez tão bem a ele. Se você prestou atenção, foi isso que aconteceu. Ele não teve consideração alguma pelo filho, e naquele momento era alguém que Deus estava usando para trazê-lo de volta. Mas ele, sem temor algum, ele tirou a vida, mandou matar o sacerdote, o homem que Deus estava usando para falar com ele e dando a oportunidade de resgatá-lo, de colocá-lo no caminho certo novamente. Enfim, ele fez essas loucuras, essas atrocidades e terminou os seus dias muito, muito mal derrotado. Por mais que o exército dele era muito maior, muito mais forte, ele perdeu para um exército pequeno. Sabe aquela frase que a gente diz assim, ó, que acontece hoje? Pode ter tudo para dar certo, mas dá errado. E quando a pessoa está na bênção do Senhor, pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. É assim que acontece. O que isso mostra a nós? Esse é o nosso grande desafio. Diga comigo, o problema nunca está em Deus. Se o problema nunca está em Deus, o problema está em quem? Nós. Porque o que acontece conosco, o que acontece com a maior parte das pessoas, é que depois de ir tão longe, de avançar tanto, ter tantas experiências maravilhosas com Deus, elas vão se perdendo no caminho, vão perdendo o temor, vão perdendo a comunhão, deixam de fazer aquilo que as promoveram, aquilo que foi o que as colocou numa posição de bênção, confortável. É como se tudo que aprendeu de bom, é mais ou menos assim, acho que não é bem assim, não precisa ser feito dessa forma. Isso se repete até hoje. Eu tenho 20 e poucos anos que eu estou no ministério, eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Verdade, bispo, o tempo todo. O tempo todo acontecendo. Boa parte das pessoas não consegue lidar com o peso da bênção, não consegue manter aquele mesmo nível de comprometimento, se intoxica com a bênção, se perde no meio do caminho, são influenciados por circunstâncias, pessoas que não têm nada a acrescentar, que não têm fruto na vida. Primeira coisa para você ouvir alguém, querido, você tem que olhar se ele tem fruto na vida. E não é fruto temporário também. Fruto temporário todo mundo tem em algum momento da vida, né? E nunca vá, porque a maior besteira que alguém pode fazer é ouvir alguém porque ele tem, porque geralmente, sabe quem tem crédito? Quem venceu financeiramente. Essa é outra idiotice, essa é outra besteira, porque uma pessoa venceu, pode prestar atenção que tem pessoas que venceram, prosperaram, mas está lá em Apocalipse também, né? Sou rico, não tem falta de nada. O Senhor diz assim, tu és um miserável, um pobre, um cego, um nu. E vai chegar o momento dele também. Mas não é só isso. É uma vida bem construída, é uma pessoa com caráter, é uma pessoa que tem uma família bem construída, bem estabelecida, é uma pessoa que você olha, tem bons exemplos na vida, tem moral, né? Tem bons costumes, porque às vezes as pessoas olham, mas o fulano tem muito dinheiro, e daí? Eu já falei sobre isso. Tem gente que tem muito dinheiro que você não quer perto de você. Ela não acrescenta absolutamente nada para você. Não tem temor do Senhor. E outra, nós precisamos estar atentos, porque nós não estamos plantando simplesmente para essa vida, nós estamos plantando para a eternidade. Isso parece uma loucura, uma fantasia, né? Às vezes quando a gente fala sobre isso, tem gente que diz assim,
Ah, mas isso é uma fantasia, uma ilusão. Querido, pague o preço se você quiser. Você sabe que você já está envelhecendo, que você vai morrer mais dia, menos dia. Para onde você vai? Quer descobrir depois? Aí é contar com a sorte. Né? E a gente não precisa contar com a sorte, uma vez que tem um livro já mostrando para onde só tem 2 caminhos só. Né? E eu não vou pagar para ver, eu não vou brincar com a minha vida, porque depois dessa vida me espera uma eternidade, não tem mais volta. O grande erro é das pessoas de achar, porque a religião ensina mentira, né? A religião diz que você vai reencarnar, ninguém vai reencarnar. Você não vai vir na forma do A, do B ou C, vai ter 1 ou 2 ou 3 vidas, não vai, é uma só. A Bíblia diz que está destinado o homem morrer uma só vez, após isso segue-se o juízo, só tem 2 caminhos. Então, a religião, o diabo criou milhares de religiões, justamente para enganar o homem, porque eu sou, diga comigo, o caminho, diga a verdade e a vida. Não tem caminho, não tem verdade, não tem vida fora de Cristo. Ninguém vai a Deus senão por mim. Essa história de todos os caminhos levam a Deus é a maior desgraça da humanidade, é a destruição da humanidade. Todos os caminhos levam a Deus, que todos os caminhos levam a Deus, um só caminho leva a Deus. E manadas e manadas e manadas estão caindo nessa mentira, nesse engano. E o inferno está alimentando o seu estômago, né? Porque não sei se você sabe que, não vou falar sobre isso, porque também não tem respaldo bíblico para isso, né? Mas quem já leu a Divina Revelação do Inferno? Quem já leu a Divina Revelação do Inferno? Quem já leu? Nunca leu? Talvez seja uma coisa interessante para se fazer, Divina Revelação do Inferno. Né? É um livro que causa bastante temor, é um livro que, pelo menos respaldo bíblico ele tem muito. Ah, bispo, é verdade ou não é? Não sei te dizer, mas respaldo bíblico ele tem bastante. Até acredito que Deus possa permitir situações como esta, sim, para advertir e alertar muita gente que talvez só na Bíblia não é o suficiente, né? Tem o Divina Revelação do Inferno e o Divina Revelação do céu. Então vale a pena, e Divina Revelação do Inferno seria, o inferno teria o formato de um corpo, né? Vamos lá. Vamos para a próxima referência. Diz assim, ó: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Diga comigo, ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Segunda-feira nós trouxemos um tema muito importante. Não é o que eu faço, mas é com que intenção e motivação que eu faço. É isso que conta para Deus. Isso é sério demais. Nós podemos fazer o certo, o bem, mas não com a intenção e motivação certa. Ah, mas eu estou fazendo o certo, mas não com a intenção e motivação certa. E isso é o que conta para Deus. É o porquê eu estou fazendo. Não é o que eu estou fazendo, mas o porquê eu estou fazendo. Eu sempre que eu falo sobre isso, eu sempre falo, dou como exemplo, primeiramente a mim, né? O que eu estou fazendo aqui, não resta dúvida alguma que é a coisa mais certa a ser feita. Inclusive, tenho orgulho de dizer que o que eu faço é a coisa mais importante que se faz na face da terra, porque nós estamos falando da eternidade. Eu sou um instrumento, como outros. Nós falamos não de uma vida simplesmente passageira. Nós falamos da coisa mais importante de nossas vidas, que é a nossa salvação, a nossa eternidade.
Agora, o que você está fazendo é correto, bispo? É. Agora resta saber se eu estou fazendo com a intenção e a motivação certa. Porque se eu estiver fazendo com a intenção e motivação errada, eu não tenho recompensa alguma. Eu não tenho galardão algum daquilo que eu estou fazendo. Por isso que a nossa grande batalha, o nosso grande desafio, eu não tenho que olhar para vocês e achar que vocês estão olhando para mim e me aprovando. Que vocês vão aplaudir o culto que eu fiz. Porque não adianta vocês me aplaudirem e Deus me reprovar. Que eu não tenho recompensa alguma disso. Então, cada vez mais eu preciso olhar para o meu coração. Se o que eu estou fazendo é real, se o que eu estou fazendo é verdadeiro, é sincero, e o que eu estou fazendo é de todo o coração. Então, é um trabalho contínuo, é um autoexame contínuo. É algo que nós devemos fazer o tempo todo. É parar, meditar, fazer um autoexame, olhar para o coração, para as intenções, para as motivações, para que eu não perca o meu tempo, para que eu não perca o meu galardão, a recompensa que virá, ou eu teria para receber. Porque se a honra que eu busco, e a única recompensa que eu busco é esta, então eu já recebi toda a recompensa. Está entendendo o que eu quero dizer? Se tem uma coisa que nós precisamos analisar, é reto? Volta o versículo, por favor. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Eu posso fazer o que Deus aprova, mas eu estou fazendo com verdade no íntimo? É de coração, de todo o coração? Quem está entendendo, por favor? Querido, não se iluda, muitos são chamados e poucos escolhidos. E aí entra a nossa lucidez. Aí entra, entende? Entra a nossa capacidade de autoanálise, de reflexão, de lucidez realmente. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que havia assassinado o rei, seu pai. Esse é filho do anterior. Esse é filho do anterior. A partir do momento em que Amazias, diga comigo, deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. E ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Você vê que é uma coisa que nós devemos refletir, né? Todas as vezes que o nosso coração se desvia, grave uma coisa que eu estou te dizendo. Você pode estar na igreja, mas o seu coração não está aqui de verdade. E Deus nos julga pelas intenções e motivações. Você está fazendo a coisa certa, você está aqui. Mas você não está aqui pela razão certa. E você não está aqui inteiro. Isso não resolve o teu problema. Porque o que resolve o nosso problema de uma vez por todas é uma entrega de coração. Tanto é que é buscar a Deus de todo o nosso coração. É amá-lo acima de todas as coisas. Esse é um outro grande desafio que nós temos. Amar a Deus acima de todos os amores. Isso não é fácil. Não é verdade? Mas também não é difícil. Quem já se decepcionou com alguém que ama? Quem? E vai se decepcionar cada vez mais. Então não é difícil. Não é difícil. Continuamente nós somos decepcionados com as pessoas que nós mais amamos. E você não será decepcionado se você colocar Deus em primeiro lugar. Você pode ter certeza. Mas nós precisamos colocar Deus no lugar que é dele. Que nada pode substituir. Minha mulher, meus filhos, meu pai, minha mãe, nada pode ocupar o lugar de Deus. E o pior é que hoje não é nem pai, nem mãe, nem filho, nem coisa. Hoje, em muitos corações, está a sua riqueza.
Está acima de mãe, de pai, de marido, de esposa, de tudo. É verdade ou não é? Sim ou não? Até porque você sabe que o dinheiro é o que compete com Deus. É o Deus mamão. Por isso que eu ainda falava sobre isso, não que a gente prega, que a gente ensina isso. É bíblico. Mas o amor a ele é a raiz de todos os males. É a desgraça da vida de muita gente. Porque ele tem mais valor do que pessoas. Ele tem mais valor do que família. Entendeu? Eu nunca vou me esquecer, isso não tem muito tempo, não tem muito tempo não. Primeiro, eu não preciso falar com base nos casos que eu entendo, porque eu vivi isso na minha casa. Né? Meu pai amou mais do que a própria família os bens que ele tinha. E por isso que ele perdeu tudo. Mas eu nunca vou me esquecer de um caso não muito distante, não tem muito tempo, de um caso que eu atendi, um casal em separação, e tentei ajudá-los, mas a mulher virou para mim e disse assim: o senhor sabe quando meu marido vai vir para essa igreja? Eu falei, não. Ela disse, nunca. Eu falei, mas por que não? Ele falou, porque ele ama mais o dinheiro do que a mim, do que os filhos, do que o pai dele, do que a mãe dele. O dinheiro está em primeiro lugar na vida dele. E ele só pensar que aqui ele teria que dizimar, que ele teria que ofertar, ele não vem para cá nunca. E não veio mesmo. E perdeu a família dele. Perdeu a família dele. É uma grande loucura, não é? É uma grande ilusão. Porque a velhice chega para todo mundo. Ninguém pode se esquecer disso, que a velhice chega para todo mundo. E a Bíblia alerta sobre isso. Né? Que vai chegar um tempo que você não tem mais controle sobre a sua vida. Que você vai ter que ser conduzido. Que você vai ter que ser carregado para lá e para cá. Você não vai mais aonde você quer. Então, a gente faz um bom plantio, né, conduzindo a vida para ter o que a Bíblia chama de um final feliz, um final abençoado, né, uma boa velhice, né, os filhos que são herança do Senhor, é bênção, é presente do Senhor e assim por diante. Então a gente coloca as coisas no seu devido lugar. Cada coisa deve ocupar o seu lugar. Quem está entendendo, por favor? Então, bispo, é fácil falar isso. Não, não é não. As experiências fazem a gente chegar a esse ponto. E a gente aprende com as dos outros e com as nossas. Mas quem é inteligente aprende mais com as dos outros. Não precisa passar pelas suas, não. Entendeu? Mas, as experiências que a gente, os problemas, o processo que a gente passa aí, as dificuldades que a gente passa, ela não tem serventia nenhuma se não aprender nada com ela. Né? Então aí só foi burrice mesmo, você apanhou e vai continuar apanhando e vai até os últimos dias apanhando. Mas tem coisas que a gente aprende rápido, já sabe o que funciona, o que não funciona, né? O que dá certo, o que não dá certo. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias e ele enviou um profeta que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo? Deuses, diga comigo, que nem o seu povo puderam salvar. É uma coisa incrível, né? Às vezes essas loucuras, né? Tá claro, aqui no caso deles, os deuses dos povos não pôde livrá-los dele mesmo. E agora de repente ele resolve buscar, crer nos deuses daqueles que não pôde defender dele mesmo. É as insanidades do ser humano. São as loucuras que o ser humano comete. Né? Às vezes você olha para a vida de uma pessoa, você olha assim, caramba, não está dando certo na vida dela, olha o exemplo na vida dela. O que tem me acrescentar? Para que eu vou pegar como exemplo? Não tem fruto, olha o exemplo, já deu tudo errado na vida dela. Né? Aí você vai seguir conselhos, direções e fé. Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei, ainda tupetudo? Pare. Por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse, sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Ele só piorou e foi completamente derrotado. Aonde eu quero chegar? Onde o Espírito Santo fala conosco? Diga comigo. Quando a palavra não é o suficiente
Deus usa as circunstâncias. Sempre vai vir a palavra. Sempre vai vir a palavra. Mas quando a palavra não é o suficiente, então virá as circunstâncias. Deus muda as circunstâncias. Por isso, se tem uma coisa que todos nós precisamos dar muita atenção, é a palavra. A partir do momento que ela é proferida, quer queiram ou quer não, ela vai se cumprir. A palavra é como a chuva que desce do céu e cai sobre a terra e para lá ela não torna. Para aquilo que ela foi enviada, ela vai prosperar. Por isso que, quando nós falamos, ai bispo, eu tenho medo. Medo não é bom. Temor é ótimo. Medo é ruim. Temor é maravilhoso. Temor é amor. Temor é reverência. A gente não obedece a Deus porque temos medo de Deus, mas porque o reverenciamos, o amamos e sabemos que Ele é amor. Tanto é, mas bispo, por que tanta gente sofre? Porque tanta gente quer sofrer. Porque enviar o seu filho, Ele enviou, Ele deu o seu filho, você daria o seu? Quem tem filho aqui? Você daria o seu para morrer para um bando de ingrato que está pouco se lixando para isso? Que é o que acontece hoje. Você acha que as pessoas estão assim, não pedi para ninguém morrer por mim. Ok, fique em paz. Pode prestar atenção, tem gente que age desse jeito. Não pedi para ninguém morrer por mim, o problema é dele. Tá bom, e eu sou grato do mesmo jeito, morreu no meu lugar, né? Morreu para que eu não morresse. E eu creio nele e aceito a salvação que vem dele. Esse é o segredo. Aceito a salvação que ele me trouxe, a salvação que ele me deu. Eu aceito, ele morreu no meu lugar. E para aquele que diz, não pedi para ninguém morrer por mim, querido, eu vou dizer para você, peça e ore por quem faz isso, porque eu já fui cego também. Tá? Eu também já tive essa cegueira, porque o mundo, a carne, você se torna escravo. Você acha, deixa eu dizer uma coisa para você, todo mundo que vive no pecado acha que é livre e é escravo. Tanto é escravo, que diz assim, a hora que eu quiser parar, eu paro. Não para nunca, não dá conta. Se Deus não tiver misericórdia, não para. Não dá conta de sair. Se Deus não libertar, se não chega ao fundo do poço e a pessoa abre o coração para Deus, não consegue parar. Pode prestar atenção. Não consegue sair, vai se embrenhando cada vez mais. É a misericórdia de Deus sobre nós. Por quê? Porque você passa a amar o pecado. Eu me lembro quando minha mãe falava de Jesus para mim e dizia, meu filho, eu falava, opa, não quero ouvir. E mais, vou dizer uma coisa, fala para Deus, a senhora tem comunicação com Deus, fala para Ele me deixar quieto, deixa eu viver a minha vida. Não precisa me abençoar e não precisa cuidar de mim, só deixa eu viver minha vida. Olha que loucura, meu Deus do céu. Olha que cegueira. Sorte que ele olhou para mim e falou, deve ter rido, né? Ai, tadinho. Sabe nem o que está falando esse tontinho, né? E é o pior que a gente olha para trás e fala, mas era tonto mesmo. Era cego. Não é verdade? É como você olha um jovem hoje na juventude e você fala assim, deixa eu viver minha vida, deixa eu curtir. Meu querido, você não sabe do que eu estou te poupando. Você não conhece a vida, você não conhece o mundo, você não conhece o diabo, meu filho. Você não conhece, você acha que você vai viver e você não vai viver. Você acha que você terá vida e você não vai ter vida. Esse é o problema, que a pessoa acha que vai viver e não vive. Quantas pessoas, agora outro dia, eu não vou me recordar para falar para vocês. Ó que coisa, duas situações recentes. Últimos 52 dias, que a família veio para os 52 dias e o rapaz rebelde, não quero saber dessa baboseira não, sofreu um acidente e morreu. A família estava na presença do Senhor. E aí, o que você me diz? Outra situação agora recente, que os pais lamentaram, choraram muito, no último aquele grande encontro dos jovens, da nossa juventude em São Paulo, né? Reuniu todos os jovens e tal, e um jovem também
virou para os pais e falou: não quero saber disso não quero me envolver nisso, não quero, deixa eu viver a vida e tal, e saiu, sofreu um acidente de moto e foi tragado naquele dia. Os irmãos estavam em São Paulo. Olha que loucura, a pessoa acha que vai viver. Por que a Bíblia fala, Salmo 91, do laço do passarinheiro? Por que a Bíblia fala mortandade que assola ao meio-dia? Peste que anda na escuridão. Por que a Bíblia fala? Porque a pessoa ela não se dá conta disso, que existe um mundo espiritual. E se a proteção de Deus não estiver sobre a vida dela, ela é o passarinho que vai cair no laço do passarinheiro. Só nas arapucas, nas ciladas. E o diabo veio para fazer o quê? Roubar? Só. Então é isso que as pessoas não entendem. Deus, mas se Deus te deixar viver, o diabo te traga, meu filho. É isso que você não entendeu. Se você não estiver no esconderijo do Altíssimo, descansando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você cai na peste que anda na escuridão, na mortandade que assola o meio-dia, né? Quando diz 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você vai fazer parte dos 1000 ou dos 10.000 que caem de um lado do outro, não daquele que está firme, guardado, protegido. Porque o mundo espiritual é real, existe. Essa quantidade de tragédia que a gente vê, quantas pessoas morrem aí todos os dias? Faz um levantamento. Recentemente eu coloquei aqui esqueci o nome daquele negócio lá, daquele termômetro mundial. Quantas pessoas estão morrendo? Eu fiquei assustado aqui com ele. Quem lembra o dia que eu coloquei aqui? Assustado, achando que o problema é Covid. Se jogar aqui, quer ver? Meninas, se vocês acharem aquele termômetro mundial, joga ele aqui, por favor. Conforme nós estamos conversando aqui, você só vai ver ele fazer assim, ó, pessoas que estão morrendo agora, no mundo todo. E aí? Todos estão salvos? Estão em Cristo? O problema é isso, que a gente acha que com a gente vai ser diferente, com a gente não vai acontecer. Como assim é diferente? Você não tem problema financeiro? Então tinha que ser diferente com você também. Você não tem problema familiar? Então tinha que ser diferente com você também. Você não tem problema de saúde? Você não fica gripado? Você não pegou Covid? Quem não pegou Covid aqui? Olha que maravilha! Que maravilha! Graças a Deus. Palmas para Jesus. Oh! Agora eu vou falar assim, quem pegou Covid? Levanta a mão. Eu acho que eu peguei. Eu acho que eu peguei esse negócio. É que vem numa proporção muito menor. Não é verdade? Teve um dia aqui que eu não sei se vocês perceberam no domingo que eu tive um suador que foi coisa de louco. Eu estava com febre aquele dia. Eu acho que aquele dia eu estava, que veio um surto. E aí? Vem, vai. Vem, vai. É de proporção menor. Não é que nós não acontece, mas Deus guarda, Deus livra. A Bíblia não diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de... Isso é maravilhoso. Mas isso não acontece com todos. Amém? Achou aí o termômetro aí? Mortes hoje. 138.320, 321, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Acha que é brincadeira? É o que está acontecendo agora. Agora, você está enxergando ou não? É aqui, ó. É no Mortes hoje, ó. Mortes hoje. O segundo de baixo para cima. Mortes hoje, ó. Vamos lá, vou zerar a contagem aqui.
138, 387, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 400, 401, 402, 403, 404. A gente não dá conta de contar. A gente não dá conta de contar. Não é assustador isso aqui? Parece brincadeira, mas são gente que estão partindo hoje. Estão morrendo agora. Ah, comigo não acontece, também acharam. Aí os políticos vão falar assim, 70%, 80% é de Covid. Não é? Tem nada a ver. Tem nada a ver. E aí vai, esse de baixo aqui, gasto com saúde, Jesus amado. A morte por causa de doenças contagiosas, morte de crianças de 5 anos, com menos de 5 anos esse ano, abortos, olha abortos, que é assustador, que é muito pior, morte de mães durante o parto, ó aborto, 4.767.435, 6, 7, 8, 9, 10, 4, Este ano, meu Jesus amado, mortes causadas por HIV, quem está praticando sexo certinho dentro do casamento não tem que preocupar com isso não, está certinho, está na bênção, né? Tudo certinho, quem está aí pulando cerca, fazendo aí as tortas e as direitas aí, pode se assustar, pode se preocupar, porque é sempre aquela história, né? Comigo não acontece, não acontece, esse é o problema. Quando você olha lá, Gálatas 5, obras da carne, sobe aqui, olha o cigarro, tá vendo o cigarro aí ou não? Esse que tá milhão aqui, ó com gasto com drogas ilegais este ano. Jesus amado. Pode tirar. Volta para a palavra. Imagina. E o amor do Senhor é para salvar a humanidade. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas bispo, o diabo pode tentar, pode. Ixi, eu mesmo já fui inúmeras vezes. Eu não era para estar aqui. Se não é misericórdia de Deus, eu não era para estar aqui. Já sofri 3 acidentes graves, um livramento que eu já contei para vocês, de queda do bueiro, na chuva. Eu saí do bueiro, meu primo entrou, morreu aos 11 anos de idade, mas eu estava na frente. Eu sempre falo sobre isso, né? Como é importante você ter uma mãe que ora, porque minha mãe era uma mulher de oração. Minha mãe é uma mulher que clamava. E já minha tia não tinha essa fé, esse comprometimento. E eu e meu primo, era para ter descido os dois, e eu estava na frente. E na última hora, eu não tenho como explicar como eu saí, né? Eu saí, mas o meu primo entrou. Sabe o que é a coisa de criança brincar na chuva? Correr, jogar o chinelo na enxurrada e postar a corrida com a enxurrada e depois entrar para cercar o chinelo, né? E a enxurrada era forte demais e derrubou tanto eu como ele. E na época, não sei se vocês se lembram, cidade pequena, boca de bueiro, não tinha grade. Engolia motoqueiro, se deixasse, não é? Engolia o motoqueiro inteiro, se deixasse, vazava com moto e tudo para dentro, porque era realmente, se caísse uma lateral de um carro ali, arrebentava. E era um tipo de bueiro desse. E eu só vi quando meu primo foi e desceu. E aí vai. Mas melhor é meu pai, né? Meu pai é melhor, né? 9 quedas de avião, uma batida de carro, e um tiro, e umas par de rodadas de cavalo, e está vivo.
Acredita ou não? Eu tive acidente de carro, acidente de moto, essa questão do bueiro, acidente de carro, o que acidentou comigo, o outro morreu, o que estava comigo no carro ficou 40 dias na UTI, teve paralisia facial, e eu saí só com algumas escoriações e ainda falava para quem estava socorrendo, pode me deixar aqui que eu moro ali pertinho. Falei, meu Deus, meu pai me mata hoje, que eu chego em casa. E o acidente daquela gravidade, eu sabia que a coisa era séria, o cara socorrendo, levando a gente para o hospital. Eu falava assim, eu moro aqui pertinho, pode me deixar aqui que eu acabo de chegar em casa. Aí já estado grave, o meu parceiro de carro, menor ainda, coisa de menino, né? E Deus guardou, porque essa aí era para também ter partido, porque o acidente aconteceu do meu lado, e no impacto, né, que o carro rodou, o outro veio e bateu. Se batesse na porta eu estava morto, mas bateu no motor. Quando bateu no motor eu fui arremessado, né? E aí acordei, também se tivesse morrido não teria visto, porque eu acordei caído no asfalto. E sabe aquele negócio que você acorda assim, você desmaiou com a pancada, e aí a hora que você acorda, você levanta, olha a fumaça para tudo quanto é lado. Eu falei, mas que sonho bobo. Eu falei, que sonho idiota, meu Deus do céu. Eu falei, não, quero acordar. Aí eu olho meu colega soltando sangue pelo nariz, pela boca, e já num estado bem grave. Aí eu vi que não era sonho, né? Então, tantas coisas, tantas situações, que é o que eu sempre digo, né? Quem morre na véspera é peru. A gente vai morrer no dia. No dia. Né? O dia determinado, nossos dias estão contados pelo Senhor. E como eu digo, o senhor brincou do seu pai, né? Não brinquei não, meu pai é verdade. Meu pai é verdade. Meu pai, ele tinha seu avião, era muito irresponsável. Algumas coisas falta de experiência, outras coisas abuso mesmo, né? Então, de acabar combustível, descer na rodovia, dar pane no motor, ter que descer onde dá, né? Então ele tem 3 ou 4 acidentes graves, né, de arrebentar o avião, e mais uns 4, 5 de pouso forçado em lugares, e está vivo, né? Tem um tiro de um cara que ele desentendeu e agrediu o cara, depois o cara veio e atirou nele. Tem um acidente muito grave que realmente ele passou 3 anos de muleta, e mais umas rodadas de cavalo em pasto, correndo no pasto, cavalo pisa no buraco e roda com ele. E o velho está vivinho, vai completar 80, né? E a oração da família, salve esse homem, salve esse, guarda o Maurílio, Senhor, guarda o Maurílio. Tadinha da minha mãe é uma heroína, né? Primeiro guarda o Maurílio, depois guarda o Júnior, né? Guarda o Júnior, só que o Júnior foi mais rápido, né? O Júnior entendeu mais rápido. Estou terminando aqui, vamos concluir o raciocínio. Em todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Diga comigo, ele fez o que o Senhor aprova. Olha que lindo. Tal como seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida, diga comigo, de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Por que a gente aprende certo e depois começa a fazer errado? Bispo, mas nem todo mundo é assim. É assim. Inclusive na igreja. Às vezes
As pessoas sabem, quando ela chega na igreja, o que ela fez para vencer, o nível de comprometimento, de fidelidade, de entrega, de renúncia, na fidelidade com Deus, priorizando a Deus, sendo fiel a Deus em tudo, e depois, conforme vai crescendo, avançando, prosperando, começa a mudar as atitudes. Esse é o grande erro. Buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Diga comigo, enquanto buscou o Senhor, o que está escrito aí? Mas prosperar de forma estrondosa. Ele prosperou de forma estrondosa. Ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabne, de Asdod. Depois reconstruiu as cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributos a Uzias, sua fama se estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado, diga comigo, muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, a porta do vale, no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores nos campos, e em vinhas, e em colinas, e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sobre o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. E o total de chefes de família no comando do homem de combate era 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força, diga comigo, poderosíssima, que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras ou catapultas. Ele foi extraordinariamente, diga comigo, ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso. Diga comigo, e sua fama espalhou-se para longe. Tudo isso enquanto fez o que o Senhor aprova. Entretanto, depois que Uzias tornou poderoso, diga comigo, o seu orgulho provocou a queda. Querido, se tem uma coisa que nós precisamos trabalhar, trabalha sempre dentro de você. Você não é nada. Sem Deus ninguém é nada. E se você tiver que dar alguma glória, alguma fama, dê a Deus. E aquela que lhe der a você, atribua a Ele. Quando alguém te aplaudir, dê a Ele. Porque você não é nada. Ninguém é nada sem Deus. Às vezes a gente confunde achando que porque construímos alguma coisa, porque nos julgamos sábios, inteligentes, construímos algo. Ninguém é bom, ninguém é dono da verdade, ninguém é autossuficiente, nós somos suficientes em Deus. Em Deus, do contrário não somos nada. Depois que tornou-se poderoso, seu orgulho provocou sua queda. Diga comigo, ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Ele entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso. Sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora
na presença deles, diante do altar de incenso, do templo do Senhor, diga comigo, surgiu uma lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse reinado, morou numa casa separada. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada. Diga comigo, numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Um homem que foi tão longe, que começou tão bem e terminou tão mal. Tem uma mensagem para nós aqui? Sim ou não? Sim ou não? O que nos faz terminar bem? Porque a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. O final é melhor do que o começo. Deus tem um final maravilhoso preparado para nós. Mas, como é que a gente consegue? Bispo, como é que a gente consegue? Isso é realmente comunhão, entrega, foco. É desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. O Espírito Santo de Deus. É ser influenciado. É ter cuidado com as influências. Como disse, homem afia homem. Enquanto esses homens estiveram perto das pessoas certas, permaneceram só honrados, abençoados, crescendo, prosperando, fama, riqueza, glória, sempre avançando. Sempre avançando. E quando se perdeu na caminhada, desceu. Bispo, isso é história bíblica? Não, eu estou falando para você. Eu tenho inúmeras para te contar. Inúmeras. Né? Inúmeras para te contar. Pessoas que eu alertei. Pessoas que eu adverti, que Deus me mandou advertir. Né? Eu tenho pessoas que, quando Deus me usou para advertir, estava ganhando fortunas. Então, o que a pessoa acredita? Isso não é bem assim, porque o dinheiro traz essa falsa sensação de poder. Mas os mesmos que estavam ganhando fortuna no ano seguinte, estavam no fundo do poço. E nunca mais se levantou. Nunca mais. Eu me lembro de um caso que a pessoa disse assim, sabe quanto eu faturei agora em dezembro? Eu falei, não, e não me interessa. Ele falou 5 milhões. Eu falei, então, bobo de você, porque isso seria um pingo no oceano perto do que Deus poderia te dar. Agora você está achando que isso aí te mantém, te sustenta? Bom será se você ouvir o que eu estou falando com você pelo Espírito Santo hoje. Porque se você não me ouvir, eu vou te atender em um futuro bem próximo, numa situação bem diferente desta. E foi o que aconteceu. Não deu um ano. Um ano. Ele pediu para falar comigo. Ele falou, o senhor sabe por que eu estou aqui? Eu falei, imagino que sim. Ele falou, pela nossa conversa. Eu falei, então, você não precisava passar por isso. E nunca mais se levantou. E o pior é que a pessoa, esse é o problema, ela erra, depois ela não consegue se levantar mais. Porque até hoje não se levantou. Até hoje não se levantou. Não conseguiu se levantar mais. Porque a pessoa brinca. E o problema é se levantar na fé. Né? Eu estou falando não se levantou porque não se levanta na fé. Não é porque não se levantou financeiramente. Não, tudo é de Deus. Deus levanta quem Ele quer. O problema é a pessoa se levantar. Ela fazer o que tem que ser feito. Ela pagar o preço. Né? Ela se lançar de verdade. Essa é a questão. Então, está cheio de exemplos para nós, de pessoas, e o exemplo aqui deixa claro para nós, gente que começou muito bem. Não basta começar bem, nós precisamos terminar bem. É verdade ou não é? Começar bem é uma coisa, é terminar. Começar a gente começa. Tudo você pode começar. Agora, o problema é terminar. Tudo, você pode começar um negócio, vamos ver se termina. Você pode se casar é fácil, não é? O problema é terminar casado, não é? Sim ou não?
Então não é começar. O problema é terminar, é chegar lá na frente e falar como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, né? E agora eu vou receber minha coroa. Essa é a questão. E eu lanço isso para você. Quantos de nós será que vamos chegar lá e poder dizer assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé? Quanto será? Quanto será que, ao passar dos anos, vai estar aqui, nessa posição, com a chama maior dentro de si? Quanto será? Porque é um grande desafio você reter a sua fé e se manter em evolução. É um desafio. Requer investimento, isso não vai acontecer de graça. É vigilância o tempo todo. É comunhão o tempo todo. É você se autoliderando o tempo todo. Se autoliderando. Dizendo não para você. Corrigindo você. Dizendo não faça. Essa não é atitude para você. Esse não é lugar para você. Essa não é companhia para você. Essa prática não é para você. Ah, tá, mas está todo mundo é normal. Não é para você. Não é. Porque como a Bíblia diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, condenados com o mundo. Eu não preciso te julgar. Você tem que se examinar. Tanto é que nessa igreja, eu não privo ninguém de tocar na ceia, porque você se examina. Não sou eu que vou te examinar. É você que vai se examinar. Paulo diz isso. Se nós julgássemos, examine-se cada um a si mesmo. Então não sou eu que te examino, você se examina. Não é você que vai me examinar. Eu tenho que me examinar. Para não ser condenado com o mundo. Amém? Fique em pé, por favor. Fecha os seus olhos. Pega o teu propósito, segura com você. Segura no seu coração. Essas pessoas que nós falamos aqui hoje, são pessoas que deixaram a sua mente disponível. O coração foi tomado por um outro espírito. Procuraram o que não precisavam, o que não era para eles. O coração não pode estar disponível para qualquer coisa. Isso acontece com muita gente que se torna ociosa, distraída. Está tudo bem, perfeito, e começa a ficar entediada, insatisfeita. Acaba pegando sérios problemas para a vida. Tudo porque perdeu o foco do que realmente é importante para Deus. Às vezes a gente não tem problema, a gente fica procurando. Fica entediado com coisas que... Uzias, com seu orgulho, pegou uma terrível lepra, que representa vergonha, humilhação, separação, isolamento, um final de fracasso. Terminou com uma lepra que o acompanhou até o final da vida. E não era para ser assim. Uma pessoa que foi tão longe, viveu experiências tão gloriosas, experiências tão extraordinárias. Por isso que a Bíblia diz: cuidado, olhai, vigiai e orai, sem cessar. Nós precisamos de Deus para tudo, o tempo todo. Nada se sustenta sozinho.
A gente precisa de Deus, do Espírito de Deus, em tudo e em todas as áreas. Para a condição da família, condição do casamento, para levantar cedo, senão nem levantar não levanta, né? Tem vida. Nós precisamos de Deus para tudo. Começar a gente começa. Você pode começar qualquer coisa, mas sem Deus você não conclui. A gente não consegue concluir absolutamente nada sem Ele. Não basta começar bem. Nós precisamos terminar bem. E essa palavra, enquanto buscou o Senhor, tem que ecoar dentro de nós. Porque essas pessoas, enquanto buscaram o Senhor, foram honradas, abençoadas, assim como nós. Assim como nós. Enquanto nós buscamos ao Senhor, priorizamos ao Senhor, estamos na presença dEle, damos a Ele, não as sobras, o resto, mas sim as primícias, os primeiros. Nós sempre somos honrados por Ele, promovidos por Ele. A Bíblia diz que Ele honra aqueles que o honram. Quanto mais honramos ao Senhor, mais honrados somos por Ele. Seja influenciado pelo Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que te ajude a fazer o que Deus aprova. Peça ao Espírito Santo que te ajude não só buscar o Senhor por um tempo, mas fazer dele a prioridade da sua vida. A Bíblia diz que quem cuida, quem julga estar em pé, cuide para que não caia. Sempre antes da queda vem o orgulho. O orgulho precede a queda. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, estou com o meu coração aberto. Trabalhe o meu coração. Espírito Santo, me ajuda a manter o meu coração na humildade e dependência do Senhor. O diabo tem tragado vidas todos os dias. Esse termômetro mundial aqui que eu te mostrei, quantas dessas pessoas estava com o nome escrito no livro da vida? Quantas dessas pessoas realmente obtiveram a sua salvação? Todos os dias tem partido pessoas. Peça ao Espírito Santo. Eu quero fazer o que o Senhor aprova, Espírito Santo. Me ajuda a fazer o que o Senhor aprova. Me ajuda a entender o que eu não tenho entendido. Me ajuda a dar a Deus o que eu não tenho dado. Me ajuda a fazer do Senhor a prioridade da minha vida. Me ajude a fazer dele o meu maior tesouro, a minha maior riqueza, o meu maior patrimônio, o maior dos meus amores. Peça a Ele. Peça a Ele. A gente não pode ser como alguns dos personagens que nós lemos aqui, que até fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Aí isso é temporário. Quando você não faz o que Deus aprova de todo o coração, você vai fazer por um tempo, depois você vai parar. E aí você que poderia ter um final glorioso,
um final extraordinário, um final de bênção. Quantas pessoas que o final poderia ser glorioso, está tendo um final triste. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração e diga ao Senhor: eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu quero servir de todo o coração. Eu quero priorizá-lo acima de todas as coisas. Eu quero ser influenciado pela sua palavra e não pelas circunstâncias, não pelo mundo, não pelos problemas. Eu quero ser influenciado pelo Senhor, pelo teu Espírito, Senhor. Aleluia. Seja influenciado pela palavra. Não seja influenciado pelas circunstâncias, pelos problemas, pelo mundo, por pessoas que não têm o Espírito Santo. Seja influenciado. Essa oração é sua. Diga isso ao Espírito Santo. Diga isso ao Espírito Santo. Eu abro o meu coração, Espírito Santo. Influencia a minha vida. Eu preciso ser totalmente influenciado pelo Senhor. Esse projeto que você tem nas mãos, você pode ter certeza que isso aí é coisa pequena para Deus. É muito mais do que isso. Mas o Senhor precisa ocupar o primeiro lugar. Ser a nossa maior riqueza. Estar acima de todos os nossos amores. Sabe, todos os amores terrenos, Ele está acima de todos eles. Nós temos Ele e nós temos tudo. Não temos Ele, não temos nada. Coloque Deus no lugar que pertence a Ele. Ele não ocupa o segundo lugar. Ele não fica no segundo lugar. E nada pode preencher o lugar que é dele. Nada. Você pode ter certeza que você pode colocar muita coisa na sua vida, mas nenhum pode preencher o espaço que pertence a ele. Sempre vai ficar uma lacuna, um buraco. Um espaço enorme. Porque o lugar dele só ele pode preencher. Só a presença dele preenche. Esse projeto, basta uma palavra do Senhor para que tudo isso seja concretizado, materializado. E você pode ter certeza que Ele quer. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com a tua igreja, com teu povo, Senhor. Abençoe a cada um, fala profundamente às mentes e aos corações. Eu entro em concordância com ela, apresentando os projetos de conquistas de cada um, Senhor. Eu não sei o que ela colocou nesse projeto, mas eu sei que basta uma palavra do Senhor, um gesto, um sinal, e tudo isso será uma realidade na vida dela. Todo o poder está nas tuas mãos. O Senhor disse que com o seu braço forte e com o seu poder o Senhor criou a terra,
os animais, os seres humanos e tudo que nela há. O Senhor diz, tudo isso é meu e eu dou a quem eu quiser. O Senhor dá a quem o Senhor quer, a quem o agrada. Eu oro com ela, eu declaro sobre a vida dela, eu profetizo em concordância com ela sobre o projeto de conquista dela, Senhor. Que esse projeto seja materializado. Levanta teu projeto, por favor. Eu não sei o que está ali, mas o Senhor sabe. E eu quero concordar com ela, eu quero determinar, meu Deus, a materialização. Eu quero concordar com as vitórias, que seja realmente 2021 seja um ano incrível. Que o Senhor abençoe o financeiro, abençoe o profissional, abençoe a vida familiar, abençoe o casamento, a vida sentimental, abençoe a saúde, abençoe meu Pai. Oh meu Deus, eu não sei quais são os desafios, não sei quais são os projetos, abençoe materializando o sonho, a casa própria, o carro, oh meu Deus, a empresa, o negócio, tudo aquilo que ela tem apresentado ao Senhor. Eu quero concordar, eu quero profetizar, eu quero determinar, eu quero ligar aqui na terra com ela em oração para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu concordo com esta oração. Diga, creio nela e tomo posse dela. Diga, Senhor. Diga, Espírito Santo, me ensina a amar o meu Senhor, fazer dele o meu maior tesouro, a minha maior riqueza, o meu maior patrimônio. Me ensina a amá-lo acima de todos os meus amores terrenos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.